Olá, bem-vindos à nossa jornada interior rumo à leitura e conhecimento do livro Autocontrole Emocional da série Mente Ronin. O que é o autocontrole emocional? Não é apenas uma habilidade, uma técnica, um talento, é mais do que isso. É uma forma de vida, é uma filosofia de vida que nos ensina a compreender, a administrar e equilibrar melhor as nossas emoções. O Akbar aborda no livro alguns sentimentos presentes na nossa personalidade, como raiva, ciúme, tristeza, euforia, frustrações. Isso, de certa forma, acaba moldando a nossa personalidade externamente, criando a nossa experiência humana externamente. Mas nós não somos só a nossa personalidade, aquilo que é externo. Nós somos muito mais, algo muito maior internamente. Ele coloca que o verdadeiro poder do ser humano está em vencer a si mesmo internamente. E o que é esse vencer a si mesmo? É vencer as suas emoções, é vencer os seus instintos, seu temperamento, dar um passo para uma vida serena e equilibrada através dessa guerra interna que é travada contra as nossas emoções. Uma das bases centrais do livro, explicadas aqui pelo Akbar, é a relação dos 5 corpos com a constituição do ser humano. Em tradições milenares, essa divisão era feita em 7 corpos, mas por questões didáticas, nós vamos abordar apenas 5. O corpo físico é o que representa a matéria, aquilo que é concreto. Ele viabiliza a nossa existência humana e ele depende de uma energia para sustentá-lo. Essa energia é o nosso corpo energético, que é o combustível que vitaliza o corpo físico, mantendo disposição para enfrentar os desafios, afastando esse corpo físico da inércia, da preguiça. O corpo emocional, ele funciona já como um lubrificante, ele vai conectar todos os outros corpos. É como um óleozinho que a gente coloca nas pecinhas da engrenagem para fazer aquela máquina funcionar. Então, quando uma pecinha está sem lubrificante, ela tende a emperrar e estragar toda a máquina. O corpo mental é o que organiza e dá direção, é a nossa mente racional. Ela trabalha para trazer coerência às nossas ações concretas. E o corpo espiritual, ele centraliza, conscientiza. É a nossa essência que conecta os elementos inferiores da matéria e conduz esses outros corpos inferiores à verdadeira compreensão do eu, que é o eu espiritual, que é aquilo que é ascendente, é onde a gente busca chegar. De uma maneira integrada, os corpos têm que estar em harmonia, porque se um deles estiver em equilíbrio, todo o sistema vai sofrer, toda a máquina vai emperrar. A harmonia entre esses corpos, ela é essencial para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, para manter a nossa serenidade. O Akbar fala também do papel das emoções. E ele nos convida a observar as emoções como forças que a nossa alma carrega. E a palavra emoção, por si só, ela deriva de uma outra palavra que significa movimento. Lembra quando a gente estudava em geografia no primeiro ano, no primeiro grau, das nuvens de emoção, que eram aquelas nuvens que se moviam? Então, ela pode te levar para frente e para trás, ela pode te arrastar, ela pode te alavancar e ela pode te desestabilizar, causando somatizações, desgastes no corpo físico. Ele reforça que o campo emocional, esse campo que se movimenta, ele precisa estar bem estruturado para suportar, então, as adversidades da vida sem absorver a negatividade, os problemas. Ele traz também uma ideia interessante sobre a linguagem dos corpos. Ele introduz a ideia de que cada corpo, cada ser humano tem a sua própria linguagem, que é como você reage frente às emoções e ao domínio delas. Então, isso depende de sabermos identificar qual é o canal que vamos nos comunicar com aquela pessoa de acordo com a forma como ela se relaciona com as emoções. Então, ele dá um exemplo que se precisamos ter empatia com alguém, prestar um apoio emocional, alguém que está frustrado, não adianta a gente abordar com lógica e racionalidade se a comunicação daquela pessoa é mais afetiva.
Então ele nos ensina a criar conexões genuínas para compreender o estado emocional do outro e ajustar a nossa abordagem. Da mesma forma, se a pessoa lida muito bem com as coisas racionais e concretas, se você chegar todo meloso, romântico, floreando muito, a comunicação vai ser truncada e você não vai conseguir fazer muita coisa. Ele traz também uma inspiração muito interessante relacionando a alquimia com os elementos da natureza e trazendo isso frente aos nossos corpos da constituição do ser humano. Então ele fala, por exemplo, da terra. A terra, como elemento alquímico, constitui e representa o nosso corpo físico, que é a base da nossa estrutura. A água, como elemento alquímico e da natureza, constitui nosso corpo energético, que é o fluxo, que flui. O nosso corpo emocional é o ar, que é dinâmico, é instável, representa as emoções. O fogo é o corpo mental. Ele organiza e transforma. E ele tende a ser ascendente porque ele vai em direção ao espírito. E o éter é o quinto elemento, a quinta essência, o espiritual, que é que nos conecta ao divino. Então nós precisamos equilibrar, estar em harmonia interna com cada um desses corpos, desses elementos, dominando todos eles de forma trazendo harmonia emocional. O Akbar fala também sobre motivação e o movimento da alma. A motivação, como o Akbar explica, é o movimento da alma, ou seja, é estar motivado que nos conecta à nossa essência, enquanto a falta de motivação nos desconecta do nosso propósito. Ele nos mostra que as nossas emoções e motivações, elas andam lado a lado, influenciando diretamente na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Então, estar motivado é essencial para manter esse equilíbrio. E lá na frente ele vai explicar passos para garantir uma motivação constante. A gente já vai chegar nisso em outro momento. A autoconsciência e o verdadeiro eu também é uma forma que o Akbar traz aqui para a gente refletir de uma forma profunda o que o livro apresenta. Por exemplo, a distinção entre o que é o ego e o que é o verdadeiro eu. O ego é tudo aquilo que nos prende a uma superfície material, concreta, ilusória, enquanto o nosso corpo espiritual é aquilo que nos permite acessar e elevar o nosso espírito, o nosso ser e também ir em direção ao centro da nossa existência. Então, quando nós vivemos na superfície, nós somos levados por essas ventanias das emoções, por esses movimentos das nossas emoções. E o desafio está em descobrir o centro, que é onde habita a serenidade e a estabilidade. Então, aqui tem um movimento que é ascendente e um movimento que é central e interno. Os desafios e as práticas propostas ao longo da leitura vêm para fortalecer a nossa inteligência emocional, integrar os 5 corpos. E o Akbar enfatiza também a importância da atenção plena, da autoobservação, do desenvolvimento de uma mente disciplinada e resiliente. Então, quando estivermos praticando, lendo, que nós possamos ter atenção plena a tudo aquilo que a gente está fazendo, para que todas as práticas desse programa sejam realmente eficazes e eficientes. Qual que é o grande desafio do nosso corpo emocional, então? O corpo emocional, ele é especialmente delicado. Ele não apenas capta o ambiente ao redor, as coisas ao redor, as circunstâncias, mas ele também absorve energias, o que pode causar sobrecarga, desequilíbrio emocional. Então, a chave para se proteger de influências externas e manter a clareza interna também é ensinada no livro. O Akbar vai falar sobre as coisas, os elementos que desestruturam todo o nosso campo energético, o nosso corpo energético. Por isso, é muito importante ele começar com 5 corpos para trazer a definição do que cada corpo é capaz. Como as emoções, então, têm influenciado a minha vida ultimamente, é a pergunta que fica para vocês na reflexão de hoje.